importa com o que fulano fala, ou deixa de falar, o que pensa, entendeu? Não, Deus falou o quê? Eu é que sei que pensamento que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz, entendeu? Então não se importa, né? Preste atenção, hein? Entendeu? Não se importa, fulano, né? Isaías 29:13, que Jesus depois repetiu, né? Lá em Marcos 7, né? Bem falou, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Jesus disse lá em Marcos 7. Né? Hipócritas, entendeu? Vocês louvam com lábios, mas o coração está longe de mim, porque fica o quê? Maquinalmente aprendendo homem com homem, falando que o outro fala, que não sei o quê, vivendo, mas, entendeu? Não, a gente vive Cristo, a gente vive a palavra, entendeu? Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Livre para falar, entendeu? Livre para falar da novidade de vida, entendeu? Presta atenção, hein? Então, o homem é assim, entendeu? Lê a palavra, escuta, diz que escuta Jesus, mas faz tudo ao contrário, entendeu? Presta atenção, hein? Né? Não viu? Pedro perguntou, quantas vezes deve perdoar? E Jesus foi dito o quê? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Não, é 60, tem que perdoar. Mas o que Pedro fez depois? Né? Pedro foi lá e com Ananias e Safira. Vocês conhecem a passagem, né? Em Atos 5. Entendeu? Então presta atenção. Também temos aquela passagem, né? Que Jesus perdoou, né? Com ali aquela parábola, né? Do rei. E perdoou a dívida, né? Do cara. Aí o que acontece? Quando o cara saiu assim, pegou alguém que estava devendo ele, pegou o pescoço dele, entendeu? Você me paga, eu vou te matar. Ele esqueceu que foi perdoado pela dívida dele, né? E botou, jogou ele lá no cárcere, vai ter que pagar. Esqueceu tudo, esqueceu a palavra. E é assim que vivemos, né? É assim que esse mundo é. Entendeu, menina? Lê a palavra superficialmente, né? E lê, mas não entende, não vive na prática, né? E ali foi denunciado, pô, mas você foi perdoado, e aí você pegou, não, ele tem que me pagar, entendeu? Então é desse jeito, temos que prestar mais atenção na palavra e viver, né? Viver a palavra, né? Do Espírito Santo de Deus, o reino de Deus estabelecido, já cumprido, né? João 3,16, né? A promessa já foi cumprida, né? Nós temos vida eterna, né? Então temos que entender que temos que viver essa vida espiritual, não somente no falar, mas na prática, entendeu? Ir para frente, né? Viver Cristo de verdade, porque Melquisedeque já era, Melquisedeque era tipo de Cristo, mas nós já vivemos Cristo, entendeu, minha? Presta atenção, hein? Beijo. Bom dia, minha. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, né? Levantei agora. Começar a correria no dia a dia, né? O mundo tá assim, uma correria, a gente parece robô, né? A gente parece robô, o mundo tá muito robotizado. É desse jeito, mas glória a Deus, né? Por isso. E nessa correria, muitos de nós pensam que somos convertidos, mas somos o quê? Convencidos, né? Convencidos, sim. Convencido pelo outro, pelo papai, pela mamãe, pelo vizinho, pelo pastor, por fulano, por ciclano, convencidos, né? E a gente, muitas das vezes, a gente tenta também convencer o outro, né? A gente tenta convencer, a gente se esquece quem convence, né? O Espírito Santo de Deus, quem transforma, né? Pelo ouvir, entendeu? Presta atenção, hein? Então a gente não tem que ficar, você conhece, convencer ninguém convencer a gente, entendeu? A gente tem que buscar conhecimento, né? Pra gente não ficar convencido, a gente ficar convertido, né? Porque a conversão vem pelo conhecimento, aí nós nos transformamos. É Romanos 12, né? É o culto racional todos os dias na vida da gente, entendeu? Me presta atenção. Vou fazer um resumão, né, do que nós falamos, alguma coisa, né, do que falamos essa semana, né, assim, reunir alguma coisa para a gente se lembra, entendeu? Vamos ver. Acabei de dar comida ao cachorro, né,
agora, né, vamos procurar o que é a prioridade, né? Porque nós vivemos nesse mundo robotizado, vivemos na rotina, né? Rotina em tudo, né? Até no nosso modo de cultuar, muitas das vezes, nem sempre, não generalizando, é rotina, né? É dia certo, é lugar certo, né? De sentar. Eu falo até por mim mesmo, né? Lugar certo. Enfim, aí é tudo certinho, né? A gente não adora em espírito e em verdade, né? A gente é tudo certinho ali, começa, né, o louvor, depois né, sempre essas coisas, tudo certinho. A gente sabe sempre o que vai acontecer, então é rotina. Porque a gente sabe sempre, né, a cada coisa, o seu tempo, né, como veio tudo direitinho. Entendeu? Tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Então, a gente não generaliza, mas a gente tem que entender que o mundo está passando muito rápido, tudo passando muito rápido, e por isso até nos obriga realmente, né, a ser robotizado, né, fazer tudo certinho. Tem que levantar, eu, por exemplo, levanto, aí eu vou me alimentar, tomar um remédio, depois vou lá dar comida no cachorro, aí depois eu vou dar uma olhadinha na casa, não arrumo direito porque não dá tempo, aí depois vou trabalhar, entendeu? Presta atenção, hein? Aí, né, entendeu? Então a gente tem que entender, vejo o negócio da água, eu abro a água, fecho a água, tomo banho, vejo se aconteceu isso, aí tem o dia certo de ir fazer compra, tem o dia, não sei o que, tudo é robotizado, se a gente prestar atenção, tudo é certinho. Nessas coisas costumeiras, nessas rotinas, a gente não encontra o quê? Realmente a libertação. Porque quem é livre, né? É livre para fazer as coisas a hora que quer, né? E aonde que quer, entendeu? Do jeito que quer, não é verdade? Presta atenção. Mas a gente realmente há uma controvérsia nessa liberdade, né? Porque, na verdade, a gente está sempre preso, né, a compromissos certinhos, né? Então é desse jeito, presta atenção. Temos que estar ligados 24 horas o tempo todo, na criança que saiu, na comida que temos que fazer, em quem vai chegar, né? Não podemos deixar o zap desligado, né? Porque tem que estar vendo quem está comunicando e quem não está, né? Porque às vezes o site tem que se comunicar, né? É aquela correria hoje em dia, né? Tá tudo muito rápido e a gente não pode ficar para trás, entendeu? Presta atenção. Então até nas coisas que a gente estuda, eu costumo, por exemplo, estudar, né, a palavra, eu estudo todos os dias um pouquinho, né? Geralmente de manhã, né? Mas assim, mais estudar, gravar, né? Eu gravo alguma coisa durante a semana, mas que eu me concentro mesmo é sempre os domingos, né? De manhã, que eu gosto de, né, estar sossegada ali, né, para poder me concentrar até sobre os assuntos que eu vou falar durante a semana, né, que eu vou compartilhar, e assim. Então tudo é realmente rotina, né, costume, entendeu? Presta atenção. Mas a gente tem que agradecer a Deus, né? Quando a gente pode ainda estar cumprindo rotina, a gente acorda, a gente levanta, a gente deita, a gente arruma a cama, bagunça a cama, depois a gente arruma a cama, né? A gente recebe pessoas, a gente conversa, a gente trabalha, enfim, a gente tem que agradecer a Deus, né? Todos os dias, porque muitos gostariam de estar no nosso lugar, mas não estão. Essa semana eu estive pensando sobre a passagem, né, de Atos 5, sobre Ananias e Safira. Vocês conhecem a história, né? Eu estive pensando, né, e estive observando e lendo, pesquisando. Se Jesus falou, né, eu acho que está em Mateus 18, se Jesus falou que temos que perdoar, né, 70 vezes 7, que Pedro perguntou hoje para Jesus, né, quantas vezes devemos perdoar? Então, ele disse 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Mas lá na frente,
né? Quando, ali no livro de Atos, né? Capítulo 5. Aí Pedro tá lá no culto, aí tá Ananias e Safira vendeu o terreno, vocês conhecem a história, que era deles e tudo. Aí eu não sei se foi 80 mil, eles disseram que foi 60, entendeu? Não sei como é que foi a história. Aí, enfim, vocês conhecem a história, que aí quando chegou lá, o Ananias, né, morreu por causa que a letra mata, né? O espírito vivifica, né? Assim é a palavra? E aí a sua mulher também morreu. Aí eu fiquei observando. Porque hoje em dia, na Aliança da Graça, a gente às vezes vê ensinamentos como doutrina para nós, nos dias de hoje, essa passagem de Ananias e Safira. Eu pelo menos já vi muitos. Aí eu cheguei à conclusão, menina, presta atenção. Cheguei à conclusão que ainda tem muitos que convencidos, né? Às vezes não convertidos, mas e alguns convertidos também, mas distraídos, né? Que assim, que não entende, né? Assim, e quer distrair outros, né? O ensinamento é que muitas vezes ensina outro. Porque o livro de Atos é um livro o quê? Histórico, né? Se esquece que o livro de Atos é um livro histórico, né? Presta atenção, não é um livro de doutrina, muito menos aqui nessa aliança eterna, né, da graça. Muito bem, presta atenção. Então, nós temos que entender que Jesus estava trazendo, né, uma novidade de vida, quando ele disse, temos que perdoar, né? Perdoar sempre, 70 vezes 7 sempre. Mas acontece que o livro histórico de Atos está falando das atitudes dos apóstolos, daqueles que só conheciam e viviam na prática da lei. Então, por isso essa passagem ali está contando a história que Pedro, né, estava ali e aconteceu aquilo. Então, estava mostrando, né, testificando que a letra mata, não é verdade? Mas o Espírito vivifica. Então, não podemos confundir o que nós temos que entender, né, o que nós temos que trazer para os nossos dias hoje e principalmente compartilhar como ensinamento, né? Trazer, né, como doutrina, entendeu? Então não podemos trazer hoje esses ensinamentos os dogmas do pacto da lei, né? Porque a lei findou o quê? Em Jesus Cristo, né? Ele pagou o preço, né? Ele cumpriu toda a lei, tá? Em Mateus 5, versículo 17, né, em diante, ele cumpriu toda a lei, né? O fim da lei foi Cristo. Então, entendeu? A graça, né, abundou, né? Nos abundou. Essa graça nos abundou. Quando eu falo nos abundou, estou falando como ser chamado de humano. Que abundou eles, né? Porque eles que viviam lá naquela pacto ali da lei, né? Os judeus, né? E sabemos que a Bíblia é a história deles, dos hebreus, né? Sabemos que Jesus de Nazaré veio para Israel, para redenção e juízo, né? Do qual foi o que? Concluído, não é verdade? Presta atenção, hein? Presta atenção mesmo, menino. Oh, meu Deus do céu. Vem comigo e pega aí essa visão. Vamos falar um pouquinho também da passagem, né? Que Jesus fala para Pedro, né? Vem, e ele começa a andar, né, sobre as águas, né? Mas aí logo ele afunda, né? Mas será por quê? Porque Pedro era espírito, mas também era o quê? Carne, não é verdade? Então, no momento que ele acreditou, né, que ele era, né, na semelhança daquele que o chamava, ele andou nas águas. Mas depois ele, né, caiu na sua origem carnal e afundou. Porque nós quando olhamos para a nossa origem espiritual, né, vemos o sobrenatural. Mas quando só olhamos para a nossa existência carnal, né, a gente vive as coisas naturais, né? E o sobrenatural, a gente é fantasma, é sobrenatural, não é verdade? Então nós temos que conciliar as nossas duas origens, né? Ter assim um equilíbrio para podermos viver da forma correta. Essa semana também eu soltei um vídeo, né, que é Cristo, a pedra rejeitada, né, a pedra angular rejeitada.
que é Cristo, né, o ressurreto, o espiritual, o rejeitado. Porque o religare, o sistema religare, né, assim, muitos anos, né, que eu vejo que fala do Jesus Cristo, do Cristo, né, do Cristo ungido, da parte espiritual, mas assim, nos doutrina pelo aquele do pacto da lei, que foi o Jesus histórico, né, Jesus de Nazaré. E dali para trás, né, doutrina não somente no Jesus de Nazaré, mas também com Malaquias, com Abraão, com Sansão, com Melquisedeque, tipo de Cristo, né, eles esquecem que já veio Cristo, não precisamos como doutrina, como história sim, mas como doutrina não precisamos entender Melquisedeque, né? Mas enfim, e aí com isso, né, nós vivemos ainda naquele regime de Mateus 10,5, que Jesus de Nazaré mandou os seus discípulos pregar, né? Vai pregar o evangelho, né? Ele, a toda criatura, não é isso? Foi pregado, mas a toda criatura judeu, né? Mateus 10,5, ele falou, ó, vocês vão às casas perdidas de Israel, não é isso? As ovelhas perdidas da casa de Israel, entendeu? Não vão a samaritano estrangeiro, entendeu? Porque, entendeu? Presta atenção, que o Jesus de Nazaré veio para eles, não é verdade? Presta atenção. Agora, depois, em espírito, aí sim, né? Do ressurreto, ele veio mundialmente e apareceu para quem? Para Paulo, né? Não falou Pedro, que Pedro só entendia negócio de lei, né? E Pedro ele edificou a igreja dele, do reino espiritual. Aí Pedro nunca entendeu, né? Presta atenção. Aí, entendeu? Muito depois, né? Tanto para mim parece que lá em Lucas 31, ou 32, 31, um negócio assim, lá no finalzinho, está escrito assim, ele disse para Pedro, Pedro, quando você se converter, Pedro, você recomenda teus irmãos, entendeu? Porque por enquanto você só está convencido, você não está convertido. Então é assim, vive no regime de Nazaré, né? E nós temos que ir pregar o evangelho. Mas acontece que tudo foi cumprido, né? Naquele tempo de Jesus de Nazaré, ele diz na cruz está consumado, foi tudo cumprido. Até o evangelho foi pregado a toda criatura judeu. Pelo menos o que está escrito aqui em Colossenses 1. Primeiro no versículo 13, está escrito que ele transportou, né? Ele libertou, né, do poder das trevas e transportou eles, os judeus, né, para o reino do seu filho, do amado, né? Transportou. Então você concluiu, ele transportou. Vamos ler aqui no 21. E vocês que no passado, está falando com quem, né? Nós? Não, nós não estávamos lá no passado, está falando com eles. E vocês que no passado eram que estranhos e inimigos no entendimento pelas obras, mas que praticavam, né? Eles praticavam, mas eles eram sem entendimento. Está lá em Mateus 23, 23, né? Eles davam o dízimo do coentro, do chuchu, da batata, mas eles ignoravam o quê? O reino, né? O amor, a justiça, não é assim que está escrito lá? Então preste atenção, hein? Agora, porém, ele os conciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para que apresentá-los diante dele santos, inculpável e irrepreensível. Estou lendo Colossenses 1, versículo 23. Se é que vocês permanecem o que? Na fé, alicerçados e firmes o que? Não se deixando o que? Afastar o que? Da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Meu Deus do céu, ninguém nunca me leu isso aqui para mim, entendeu? Fiquei 50 anos anotando, estudando, entendeu? Mas ninguém nunca leu, que foi pregado, sim, já a toda criatura, entendeu? Jesus de Nazaré mandou pregar e foi pregado. Por que tinha que ser pregado? Porque ele veio o quê? Para libertar, para a redenção, né? Que eu continuo falando, Isaías 61, né? A profecia daquele que viria para libertar, mas também para o quê? Para o dia da vingança, para concluir, derrubar o templo físico e para coisas. Então tinha que
anunciar toda a criatura, né? O reino espiritual está chegando, entendeu? Então chegou, entendeu? Naquela geração de Jesus, Mateus 24, versículo 34. Então naquela geração foi concluído. Então deu, presta atenção. Então foi pregado, gente. Colossenses 1, vocês lêem aí, versículo 23. Deve estar na Bíblia de vocês. Se é que vocês, o quê? Permanecem o quê? Na fé. Alicerçados e firmes, não se deixando afastar, né, da esperança do Evangelho. Eles tinham esperança, né? Ninguém não, né? Tinha esperança, mas nós vivemos o Evangelho eterno. Presta atenção, não mistura as coisas, não futuriza, nós já estamos no futuro, menino. Presta atenção. Que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo disse, né? Me tornei o quê? Ministro, que ele foi o ministro, né? Foi pregado toda a criatura lá, né? Aí ele tornou ministro. 1 Coríntios 3, versículo 10, né? E 11. Entendeu, menino? Presta atenção, hein? E então, essa semana ainda falamos, né, lá sobre 2 Coríntios 4, né? Porque o evangelho virou o quê? Vã filosofia, né? Virou o quê? Sofisma, né? O que é sofisma? É uma verdade que não é para o nosso tempo, não é para nós, entendeu? A gente fala de uma verdade que foi para os judeus, entendeu? Foi para os hebreus, um tempão lá pro passado, entendeu? Com isso a gente aqui fica andando no deserto da religiosidade, entendeu? Maçando barro, entendeu, menino? E muitos por isso também querem voltar, igual o povo lá do Egito, voltar para comer carne no Egito, entendeu? Por quê? Tem preguiça de estudar, preguiça de avançar, de prosseguir para o alvo, né? A Bíblia que fala. Temos, né, Filipenses 3, a partir do versículo 12. Prossiga para o alvo, para a soberana vocação, que é em Cristo, não em Melquisedeque, né? E Abraão, Sansão, Moisés, Malaquias. Não, entendeu? Então, nós temos que entender. Então, eu vou ficar por aqui, né, lembrando que o Evangelho, né, o Evangelho eterno é espiritual, né? E o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é verdade? Presta atenção, hein? Não é ritual, não é costume de povos, não é tradição de povos. 1 Coríntios 15, no versículo 19, diz assim: se vocês só entendem e vivem, né, pela carne, né, pelas coisas físicas, né, vocês são os mais miseráveis, né, porque não entende, né, o mundo verdadeiro, né, que é o espiritual, né? Se vocês só querem saber desta vida, né, desta vida física, entendeu? Mas exatamente a outra vida é que se move em você, entendeu? Sem a outra, né, a parte espiritual, a gente não se move, a gente nem levanta da cama, a gente não deita, a gente faz nada, a gente não pode nem ficar falando aqui, entendeu, menino? Presta atenção. Então vamos pegar esta visão, vamos fazer um balanço assim, e assim, né, se ver estudando mais, para a gente não ficar para trás, entendeu, menino? Pai seja convosco. E não se esqueça que essa semana nós aprendemos, né, que Mateus 24 está falando não tanto do final de mundo, que Jesus vai voltar, está falando da destruição do templo de Jerusalém, para ser estabelecido, né, o templo espiritual, né, o que Jesus profetizou. Não vai ficar pedra sobre pedra que vocês derrubaram, entendeu? Que lá está escrito, naquela geração, no versículo 34 está falando que tudo ia se cumprir naquela geração, né? Começou na cruz e ainda dentro daquela geração ia tudo se cumprir, porque Jesus não mente, né? Ele veio para a redenção e para o juízo daquele povo. Ele mandou pregar, Mateus 10,5, ele mandou, avisa as ovelhas perdidas da casa do Pai que vai ficar. Nós aprendemos que quando ali Jesus está falando, Mateus 24, que Jesus está ali falando os discípulos, que os discípulos que fazem uma pergunta, né? Quando tudo isso vai acontecer? Ele logo em seguida ele falou, não quero que vocês fiquem enganados aí, entendeu? Aí depois ele fala, né? Quando você vê as guerras, rumores de guerra, isso assim, esse assado, tá falando o quê? Da guerra, o quê? Dos hebreus, né? Até o livro, né? Vocês sabem.
Então, da guerra dos hebreus com Roma que veio e que destruiu ali o templo de Jerusalém, no ano 70 DC, entendeu? O general Tito, que filho de Vespasiano, entendeu? Filho, esse que é o filho do homem que veio ali, ó, e cumpriu a profecia de Jesus de Nazaré, destruiu o templo de Jerusalém, a casa de tesouro foi derrubada. Eu sei que multiplicaram aí no mundo um montão de casa de tesouro, mas aí Jesus tinha estabelecido que estava lá do tempo assim que não tinha assim o rei espiritual, estava lá, tinha a arca, né, que era representante, foi tudo destruído. Agora não precisa mais de representante, né? Melquisedeque era tipo de Cristo, mas agora o Cristo ungido já é, né, real, não precisamos mais nada de representante, entendeu? Então, nós não precisamos mais, eu quero recomendar nós mesmos, né? Acho que está no livro de Romanos, falar sobre isso. Acho que é no capítulo 1. Então, aí, até no último, eu estou lembrado que fala assim, ó, não me envergonho do Evangelho. Só leia isso, mas se envergonha sim, porque sabemos que o Evangelho eterno é Cristo edificado na nossa pessoa, né? Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas ficam indo, né, para trás, falando aqui os rudimentos antigos, né? Ensinando, trazendo Abraão, Sansão, Moisés, depois eles apenas falam, gente, tudo é história, entendeu? História, entendeu? Mas a gente tem que saber separar. As profecias já foi cumprida, né? Pelo menos está escrito. A profecias, né? A lei, os profetas profetizou até João. Porque hoje, né, a gente sabe que se não ver o que está escrito, é apenas a invenção, né? Leitura de CPF, que não edifica, que não interessa, entendeu, menino? Adivinha isso, adivinha aquilo, eu pelo menos vi muitos adivinhando uma outra coisa, que não interessa, não edifica, não vai levar a gente a lugar nenhum, entendeu, menino? Presta atenção. Então vamos entender de uma vez por todas, entendeu? Vamos botar na nossa cabeça Eclesiastes 1:4, né? Gerações vai, gerações vêm, mas a terra permanece para sempre, né? E Jesus foi sim para a cruz, entendeu? Botaram ele lá na pedra, mas aí ele o que? Ressuscitou, ele voltou, menino. O que é voltar? O que é ressuscitar? Entendeu? Se alguém morre, aí tu sabe que morreu. Se tu vê a pessoa de novo, falou, voltou, entendeu? Presta atenção, hein? Presta atenção. Vai lá, menina, o quê? Você não entendeu bem? Lê Mateus 16, versículo 28. Vou ler para vocês. Entenda que quando Jesus veio para o juízo, ele não veio em carne de novo, entendeu? Não fica esperando aí carne voltar. Eles lá não entendiam nada. Lucas 17, versículo 20 diz assim, ó. Indignado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência, né? Nem dirão, ele está aqui ou está lá, entendeu? Porque o reino de Deus está entre vocês, entendeu, menino? Então já está entre nós, Espírito Consolador. Lembra que Jesus falou em João 14? É preciso que eu vá para que o Consolador venha, entendeu? Que é o Espírito. É preciso que a carne, eu tenho que falar para vocês entenderem, entendeu? E o véu não foi rasgado, então a origem carnal foi rasgada para a origem espiritual está com nós, entendeu? Então ele disse, entendeu? Porque o reino de Deus está entre vocês. Tá me entendendo, menino? Você ainda não compreendeu, não? Então, filho do homem é a expressão dos judeus, né? Agora, fisicamente, eu já falei que foi Tito que entrou ali, tá? Derrubar o templo na casa de tesouro, né? Agora, espiritualmente, foi o Filho de Deus, que já era espiritual, menino, entendeu? É invisível. Mateus 16, 28, para concluir, entendeu? Essa conclusão, para vocês entenderem, presta atenção, lê direitinho, ó. Tá escrito assim, ó. Jesus, quando estava falando para eles, explicando para eles, em verdade te digo que dos que aqui se encontram, existe alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Tá entendendo, menino?
Ele está falando com alguns que estavam ali, alguns os galileus que estavam ali com eles, entendeu? Alguns que estavam ali, entendeu? Ia ver, entendeu? Eles estão vivos aí, então eles viram. Até o único apóstolo que viu foi João. João viu milhares, entendeu? A conversa dele está lá em João, capítulo 21, ali a partir do versículo 21, que Pedro também está questionando, né? O negócio do filho amado. Ele disse, eu quero que só João veja, eu vi. O que você tem com isso, Pedro? Lê lá. Entendeu? E ele viu. Aí vocês vão lá em Apocalipse 1, 7. Tem vários versículos, mas isso para vocês entenderem bonitinho, entendeu? Aí ali no versículo 7 de Apocalipse 1, aí fala, né? Ele está falando, quando ele aparece para João lá, né? Explicando que quando acontecesse, o que aconteceu? Então vocês vão lá no Apocalipse 1, 7, que eu estou procurando aqui. Entendeu? Tá difícil. Entendeu, menino? Então, ele ali tá escrito que todo olho verá, toda língua confessará. Eu sempre ouvi falar isso assim, né? Mas trazendo para futurizando. Não, tá escrito lá, ele falou para João, que quando acontecesse, eu já falei, né? Quando aconteceu, Jesus falou, né? Aqueles que estavam ali com eles, né? Não iriam passar pela morte até que visse, não é isso? Presta atenção. Aí lá em Apocalipse 1, você lê lá, Apocalipse 1 do versículo 7, lê dos versículos 5 até o 10. Então vocês vão entender o versículo 10, o 7, no 7 parece que está escrito, todo olho verá, toda língua confessará, né? Porque toda tribo, né? A língua da tribo. Aí lá está escrito assim, até os que transpassaram Jesus, até que botaram a coroa na cruz, na cabeça dele, que deu vinagre, fez ele sofrer, está escrito lá, iriam ver o dia do juízo. Então eles que fizeram tudo aquilo com Jesus está por aí, João está por aí. Então ali, Mateus 24 está falando da derrubada do templo de Jerusalém, que todos iriam ver o juízo, né? O juízo do que? A derrubada do templo físico, para ser arribado o templo espiritual, entendeu? Por isso que depois, a partir de Constantino, entendeu? Presta atenção, o sistema religado, entendeu? Começou de novo, querer ser Deus na terra e arribou de novo o templo. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, aí o que? Aí a igreja de Deus não é mais povo reunido, é lugar específico, entendeu? Cristo não é mais o altar é os púlpitos, entendeu? Presta atenção, hein? Presta atenção, hein? Nós não desconstruímos fé, nós animamos uns aos outros a fé, né? Tem de bom ânimo, Jesus disse, eu venci o mundo, vocês são mais que vencedores, né? Porque vocês estão comigo. Nós lemos, né? Lucas 17, versículo, a partir do versículo 20. O reino de Deus está dentro de nós. Entendeu, menino? Então é isso que traz força para nós compartilharmos, né, o evangelho do Espírito em verdade. Como Jesus falou à mulher samaritana, né? Não, haverá tempo. Aí ela perguntou, onde é que eu devo adorar? É ali, é acolá? Não. Vocês vão me adorar em espírito e em verdade. Entendeu? Tempo vindouro. Entendeu? Não é no monte, não é aqui, não é aqui na casa verde, não é na casa roxa, não é na casa... Não. Entendeu? O reino de Deus está dentro de vós. Maior que está em vós. Então, aonde vocês ligar na terra, eu vou ligar no céu. Não é isso? Verdade? Presta atenção. Aonde vocês estiverem reunidos, não importa onde, né? Mas vocês estiverem falando do evangelho eterno, entendeu? Presta atenção, porque o evangelho já é eterno, vocês não revogam, vocês não renovam. É ele que fez, né? De uma vez por toda, entendeu? De uma vez por toda. Então, pela fé somos vivificados nesse evangelho eterno. E vamos passar a régua? Compartilhe, tá? Compartilhe nossos vídeos, né? Compartilha, se você está entendendo, se quer entender, se quer que outros expliquem. Eu estou querendo aqui aprender. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero me libertar, entendeu, menino? Então,
Tá? Me ensina, porque eu tô aqui para aprender. Aqui a liderança é Cristo, o Espírito Santo de Deus, né? Que nos ilumina, né? Presta atenção, a hierarquia aqui, somos todos no mesmo patamar, né? Uma só nação, um só corpo para um só Deus, um só mediador, tá bom, menino? Um só Espírito, um só batismo, e o nosso batismo é a palavra. Então, o que fazer quando acaba o culto? Vamos para casa, botamos a Bíblia dentro da gaveta, né? Aí esperamos o dia do próximo culto, não é verdade? É a rotina, né? Mas podemos mudar este tipo de culto. Se inscreva, deixe seu like. Não importa com o que fulano fala, ou deixa de falar, o que pensa, entendeu? Não, Deus falou o quê? Eu é que sei que pensamento que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, entendeu? Então não se importa, né? Preste atenção, hein? Entendeu? Não se importa, fulano, né? Isaías 29:13, que Jesus depois repetiu, né? Lá em Marcos 7, né? Bem falou, bem profetizou Isaías a vosso respeito, Jesus disse lá em Marcos 7. Hipócritas, entendeu? Vocês louvam com lábios, mas o coração está longe de mim, porque fica o quê? Maquinalmente aprendendo homem com homem, falando que o outro fala, que não sei o quê, vivendo, mas, entendeu? Não, a gente vive Cristo, a gente vive a palavra, entendeu? Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Livre para falar, entendeu? Livre para falar da novidade de vida, entendeu? Presta atenção, hein?